Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 6 de dezembro, domingo, e hoje eu vou compartilhar com vocês a escritura que é mais lida dentro da igreja, desde quando você se batiza até o presente momento. Aliás, ela é lida todos os domingos, com exceção aí quando é conferência geral, quando é conferência da estaca, bom, mas essa escritura ela é lida todos os domingos na igreja. Eu estou falando aqui de Moroni, capítulo 4, versículo 3 e Moroni, capítulo 5, versículo 2, que é da designação do Vem Segue que eu vou compartilhar hoje. Nesses dois versículos é mencionado a oração sacramental, a bênção do pão e a bênção da água, tá bom? Do vinho aqui em lembrança do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então essas são as escrituras mais mencionadas, né, dentro da igreja, mais lida todos os domingos ali. Bom, e eu vou falar sobre isso hoje. Desde quando eu me batizei na igreja, eu aprendi que o sacramento serve para nós renovarmos o convênio que nós fizemos com o Senhor por meio do batismo, né? Eu expliquei sobre o batismo ontem, que ao sermos batizados nós estamos tomando o nome de Cristo sobre nós, prometendo sempre lembrar dele e guardar os mandamentos que Deus ele nos dá. Esse é o convênio que nós fazemos do batismo, né? E o Senhor promete a salvação se nós fazemos nossa parte também. E no sacramento, né, é renovado esse convênio, até porque o batismo, né, nós aprendemos que é para a remissão de pecado, nós nos tornamos mais limpos. Inclusive ontem eu falei que se tornar mais limpo, né, vem por meio do Espírito Santo, por meio do poder do Espírito Santo. Então não é um evento, né, é um processo que nós vamos passando sendo purificado por meio do poder do Espírito Santo, por conta da expiação de Jesus Cristo. Mas quem não quer se tornar limpo, né? Já pensou você ser batizado cada domingo, já que é um processo, né? Mas nós não precisamos ser batizados toda semana. O sacramento ele renova o convênio que nós fazemos no batismo. Essa própria palavra aqui, renovar, olha o que ela significa. Eu marquei aqui, diz assim, ó, renovar, tornar a ser. Então, toda vez que eu tomo o sacramento é como se eu tornasse a ser batizado. Novamente eu estou prometendo ao Senhor ali, né, tomar o nome de Cristo sobre mim, novamente prometendo recordar sempre, lembrar sempre dele, e novamente prometendo guardar os mandamentos que ele nos deu. Bom, eu vou começar o estudo de hoje aqui em Doutrina e Convênio, seção 27, versículo 2. Aqui é numa ocasião em que Joseph Smith ele saiu para procurar vinho para abençoar na igreja, né, para fazer o sacramento. E nessa época a igreja tinha muitos inimigos, né? Vocês devem se lembrar aí, né, que eles eram expulsos de cidades em cidades ali, né, da cidade de Jackson, do Missouri, né, até que por fim eles foram lá para o deserto, lá em Salt Lake City, né, e edificaram uma cidade onde eles puderam ter mais paz, né? Mas eles sempre eram perseguidos. E quando Joseph Smith ele estava atrás de vinho para fazer o sacramento, né, o Senhor, prevendo que os seus inimigos poderiam envenenar os membros da igreja por causa do vinho que era comprado, administrar veneno ali, um mensageiro do Senhor apareceu a Joseph Smith, um anjo apareceu a Joseph Smith e trouxe uma mensagem de Deus para ele, tá bom? Enquanto ele estava procurando o vinho para fazer o sacramento, que seria no domingo. E aí o anjo trouxe essa seguinte mensagem aqui, dizendo: pois eis que vos digo que não importa o que se come ou o que se bebe ao participar do sacramento, se o fizer com os olhos fitos na minha glória, lembrando perante o Pai o meu corpo que foi sacrificado por vós, e o meu sangue que foi derramado para a remissão de vossos pecados. Então, dessa maneira, por meio dessa revelação, ao invés de usar o vinho, que teria que ser comprado, eles não tinham como fazer a própria fabricação ali naquele momento, começou a usar água. Bom, assim como o vinho, ele não é o sangue de Cristo, né, mas ao ser abençoado, ele se tornava um emblema do sangue de Cristo, a água
também ao ser abençoada, se tornava um emblema do sangue de Jesus Cristo, né? Isso me lembrou uma escritura aqui em Mateus, capítulo 23, versículo 19. Né? Na ocasião aqui em que os escribas e fariseus, eles ensinavam o seguinte, que aquele que jura pelo templo consegue escapar desse juramento, dessa promessa, mas se jurar pelo ouro do templo, a pessoa se torna devedor e não pode escapar desse juramento. Eles ensinavam também, aquele que jurar pelo altar consegue escapar do juramento que fez. Mas se jurar pela oferta que está sobre o altar, torna-se devedor e não tem como escapar ali daquela promessa que fez, né? Então, Jesus Cristo ensinou a eles, né? Falou o seguinte para eles a respeito desse ensinamento que eles falavam. Lá em Mateus 23, versículo 19, diz assim, ó, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta, né? O que era maior? O templo que santificava o ouro ou o ouro, né? O que tornava o ouro santo era o templo que santificava aquele ouro, né? Então, a mesma coisa a oferta do altar, né? Eles falavam que a oferta valia mais, mas era o altar que santificava a oferta. Então, o que acontece? O pão e a água são pão e água comum até o presente momento, mas a partir do momento que é feita a ordenança ali e é abençoado o pão como o corpo de Cristo e a água como o sangue de Cristo, aquilo se torna um alimento sagrado, tá bom? Então, daí que vem, né? Sagrado alimento, sacramento. Então, torna-se o sacramento do Senhor. Então, Jesus Cristo ensinou sobre isso aqui, eu lembrei também e eu trouxe aqui para nós. Bom, agora eu vou ler a oração do pão, tá bom? Que está aqui em Moroni, capítulo 4, versículo 3. E vou relembrar as 3 coisas que nós prometemos por meio de renovar esse convênio ao tomar o pão e comê-lo, tá bom? Diz assim, ó. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Então, ao tomarmos o pão e comermos, nós fazemos 3 promessas ao Senhor. Tomar sobre nós o nome de Cristo, recordá-lo sempre, né? Então, né, lembrar dele de vez em quando, né? Recordá-lo sempre. Diferente da bênção da água, é falado lembrar sempre. Aqui na do pão é falado recordá-lo sempre, tá bom? Eu peguei no dicionário aqui a palavra recordar, né? E diz o seguinte aqui, ó. Recordar sempre. Trazer à memória. Fazer vir novamente à memória. Recapitular. É trazer mais profundamente, né? Trazer detalhes, né? Do que Jesus Cristo fez por nós. Então, recordá-lo sempre. E a terceira aqui que é guardar os mandamentos que ele nos deu. Então nós prometemos essas 3 coisas ao tomarmos o pão e comer. E tem uma promessa para nós, né? Uma recompensa quando nós prometemos isso e comemos o pão. É prometido que teremos sempre conosco o seu Espírito, né? Ao guardar essas 3 partes que nós fazemos. Na bênção da água tem uma variação, tá bom? E ela é um pouco mais curta. E olha só o que nós prometemos na da água, tá bom? Tá aqui em Moroni, capítulo 5, versículo 2. Diz assim. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Então, diferente da bênção do pão, né, não tem 3 compromissos aqui. É citado somente que devemos lembrar de Jesus Cristo para ter conosco o Espírito dele.
tá bom? Então, aliás, se nós formos parar para analisar a oração do pão, quem de nós consegue cumprir todos esses 3 requisitos na sua perfeição? Quem consegue, né, tomou o nome de Cristo sobre si, quem consegue recordá-lo sempre, né, em todos os momentos, em todos os lugares em que nos encontramos, e quem consegue guardar todos os mandamentos que Ele nos deu? Nós, na nossa capacidade, nós somos falhos e fracos. E na bênção da água aqui, né, é dito que nós devemos apenas lembrar dele, né, e teremos conosco o seu Espírito. O Espírito do Senhor conosco é o que vai nos ajudar, ou seja, nos purificar e nos ajudar nesse caminho para voltarmos à presença de Deus, para melhorarmos, né? Então tem essa variação aqui na bênção do pão e na bênção da água, tá bom? Na bênção da água nós prometemos apenas lembrar de Jesus Cristo, e ao lembrarmos nós vamos ter conosco o seu Espírito. E no do pão é dito, se nós fizermos as 3 coisas ali, teremos sempre conosco o seu Espírito. Então tem essa pequena variação aqui, tá bom? A parte que eu marquei aqui terminou. Só queria compartilhar que o sacramento é a parte mais importante da nossa reunião. Bom, inclusive a própria reunião que nós participamos, que é do sacramento, essa reunião é chamada de sacramental, né? Eu entendo que pessoas gostem, né, da aula da Saudade de Socorro, da aula do coro, né, mas se a pessoa falar que prefere, né, que a parte principal, né, é uma dessas aulas para ela, a pessoa ainda não entendeu o real significado do sacramento, tá bom? Então, até mesmo dentro da sacramental, né, nós podemos gostar dos discursos, de várias coisas que acontecem ali, mas o principal é o sacramento. Ao tomar o sacramento é como se eu recarregasse as minhas baterias espirituais e eu posso passar aquela semana para novamente renovar ali na próxima semana o sacramento. Claro que nós não vamos ser perfeitos para tomar o sacramento, né? Mas ao tomar o sacramento a gente deve lembrar das coisas que nós fizemos naquela semana, pedir perdão a Deus por nossas falhas e prometer ali, ao tomar o sacramento, se tornar uma pessoa melhor. E dessa maneira nós teremos o Espírito do Senhor sempre conosco para nos ajudar, e nós vamos ser moldados e purificados por meio do poder do Espírito Santo. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.